Todos os domingos a esta hora gostamos de entrar em contato com quem efetivamente está à espera do nosso trabalho. A nossa entrega é de cidadania. Trazemos um pouco a informação de quem efetivamente está no exterior, quem efetivamente pode trabalhar connosco, de tentar refletir factos, analisar situações, e aqui hoje mais uma vez vamos fazer este trabalho. E tudo por quê? Porque encontrei o Milonga. Miguel, o Milonga é um dos nossos. Milonga, é melhor deixar-me aqui ao meio, não é? Para dividir esta conversa. O Milonga é um jovem que presta-se a fazer reflexões na comunicação social. Também aqui nós fazemos parte da comunicação social. E então o Milonga tem estado com outras tarefas, mas há dias que nos encontramos, eu falei-lhe desta particularidade, de refletir um pouco, e então ele veio, está aqui, decidiu que havíamos de estar, e ele também tem coisas a dizer. É claro que temos muito que falar com ele. Claro que podíamos fazer uma súmula de muita coisa, mas tocar em alguns pontos. Tocamos no ensino, na educação, na cultura, na nacionalidade, essas coisas todas, e na criminalidade. Bem disposto? Sempre, Miguel, bem disposto. Sempre preparado. Bem disposto, estando ao seu lado. Obrigado. E aqui dos nossos companheiros, é um prazer muito grande. E nesse estúdio? E neste espaço original, diga-se, não é? E uma conversa despida do formalismo é sempre uma mais-valia, e sobretudo quando colocamos o país em primeiro lugar. A vermelha, preta e amarela da bandeira do nosso país deve ser o nosso apanágio. Sim, senhora, porque nós somos cidadãos num país que ficou independente em 1975. Claro que eu já era quase jovem, não é? Vi muita coisa que efetivamente me dá para recordar. Por exemplo, há uma questão aqui que eu tenho que falar com o Pique. Eu estou impressionado com o país, porque estive a fazer pesquisa há dias e dei conta que nós temos mais de 40 rios e não temos água potável. E tal como quando eu tenho sede e peço água para beber, aparece sempre uma garrafa. É lógico termos mais de 40 rios. Só o rio Kwanza tem 150 km quadrados, 150 mil km quadrados, tem uma extensão de 960 km, e não termos água nesse país. Isso é falha de quê? Falha da política, falha da organização. Angolano não se gosta, entregar o país ao estrangeiro. O que é que efetivamente te diz com relação a essa falha de muita água na terra? Água que efetivamente foi posta aqui pela natureza. Exatamente. Deus colocou essa água e nós não temos facilidades, nem luz com água, nem água para beber. Temos estiagem na zona do Cunene, ainda hoje tem gado e pessoas a morrerem por falta de água, de sede, né? Então, o que é que lhe dá para dizer? O que é que lhe apraz? Na verdade, nós temos uma terra muito abençoada em todos os sentidos, né? E desse ponto de vista, então, é de facto impressionante ou é triste ver, por exemplo, que nós não temos água, né? Água corrente, água para beber, água para se banhar, água para fazer efetivamente aqueles que são as necessidades diárias. Tudo, Cota Miguel, passa por água. Tudo, toda atividade do homem vai precisar de água. Até para fazer as bebidas, eles vão precisar de água. Para lavar a louça, vai precisar de água. Para cozinhar, você precisa de água. Para lavar a roupa, você precisa de água. Para limpar a tua casa, você precisa de água. Então, aliás, eu só queria também acrescer que o homem tem 75% de água no corpo. Exatamente. A natureza tem uma grande porcentagem de água para manter os prédios. Exato. Porque se o prédio, se haver seca, se haver inferno de um tempo muito quente, se tivermos, por exemplo, 1000 graus, a água desaparece dos prédios, do organismo, do ferro, e facilmente tudo termina. Exato. Quer dizer que a água faz parte da vida da humanidade. Da humanidade, sim. Tanto é que a humanidade ela tem muito mais água do que solo, não é? Há muito mais água no mundo, no planeta, do que solo, não é? Então, era importante referenciar o seguinte: a nossa questão é má gestão da coisa pública.
Porque se nós temos rios, temos 47 bacias, nós temos água e só precisávamos de canalizar devidamente para que todo mundo pudesse ter acesso a esta água. Como é que faríamos isso? Quando você cria uma sociedade mediante pequenos grupos com privilégios de nascença, você vai sacrificar muita gente. E é efetivamente isso que acontece com o nosso país. Existe um pequeno grupo de governantes, aqueles que estiveram ali no processo da guerra de libertação, aqueles que depois assaltaram o poder, aqueles que depois constituíram o primeiro governo. Esses ofereceram a si mesmo e a seus filhos privilégios, aos filhos privilégios de nascença. Mesmo ainda não tendo nascido, já tem um conjunto de herança, um conjunto de riquezas que são destinadas a essa gente. Então, vão colocar água na casa dessas pessoas, todo o povo é sacrificado em nome de uma minoria. Então isso chama-se má gestão da coisa pública, porque até a água do nosso país é público. Tem que ter um gerente, tem que ter alguém para gerenciar naturalmente, para evitarmos as tais balbúrdias ou temporárias ou permanentes, as confusões, não é? Então temos que gerir bem a nossa água. Infelizmente nós não conseguimos fazer isso. Nós ainda nos damos ao luxo de, como é que se chama, inaugurar chafariz. Não podemos, nem chafariz, nem chafarizes, né? Não podemos mais inaugurar chafarizes. Nós temos que levar água na casa das pessoas. O chafariz é do século XVII, Cota Miguel. Então, 300, 400 anos depois, você continua na realidade do chafariz. Você ficou numa realidade jurássica. Você ficou. O mundo é dinâmico. Se hoje as pessoas têm um chuveiro em casa, e isso e é importante que as pessoas saibam, o chuveiro não pode ser um artigo de luxo, tem que ser uma necessidade básica. E é de facto uma necessidade básica, porque o homem precisa se higienizar mediante o banho. Então, como é que ter um chuveiro é um artigo de luxo? É muito caro você, por exemplo, montar um chuveiro, um sistema de chuveiro em casa, é muito caro. Quando você encarece os produtos que são, de facto, necessidades básicas, você vai naturalmente sacrificar uma parte da sociedade para beneficiar outros. E isso também é crime. Então, tudo isso resume-se numa coisa: má gestão da coisa pública. Temos uma nova proposta governamental que, até certo ponto, está a marcar passos significativos, mas também está já a cometer alguns erros, quer na perspectiva de estatística, principalmente erros estatísticos, não é? O nosso presidente disse há pouco que não há fome em Angola. É mentira, há muita fome, e quem vive no Kazenga sabe disso, quem vive no Nguanhá sabe disso, quem vive no Tchendovava sabe disso. Há pessoas, há famílias inteiras a passar muita fome. Mesmo pessoas que vivam nos coqueiros, há pessoas desfavorecidas que vivem nos coqueiros, ali mesmo embaixo do palácio. Exatamente. Também devem saber disso. Então, para você, como o número 1 naquilo que é do ponto de vista de organograma do país, apresentar um discurso a este nível, tinhas que antes fazer um censo, né? Procurar, ou seja, delegar pessoas para conversar com a população, se estão ou não estão de facto a passar fome. Mas não podemos nos esquecer que o país desempregou muita gente, não é? Agora são 3 ou 4 bancos que foram fechados, né? 3 bancos por aí foram fechados, então são mais pessoas desempregadas. Nós não temos um Estado que promove o Estado de Providência, aquilo que nós podíamos chamar subsídio de desemprego, por exemplo, né? Isso ajuda e tem uma finalidade para você não seguir caminhos tortuosos, né? Porque independentemente do caminho, de todo o caminho tortuoso ter em sua gênese, em sua base primária, um desvio de conduta. Apesar disso,
Mas existem desvios de condutas que são motivados pela fome, pela sede, pelas necessidades muito básicas. Imagina o seguinte, um miúdo que vai para a escola todo desarrumado é capaz de sofrer bullying. Então ele perde a vontade de ir à escola. O que é bullying? Bullying é Estiga. tipo estiga. É capaz de ser enxovalhado, né? Humilhado por aqueles que efetivamente têm uma roupa bem melhor. Então ele fica depois com dificuldades, porque ele fica moralmente baixo e com dificuldades de enfrentar os mesmos amigos porque vão lhe estigar. Então o que é que acontece? Se o pai não atender às necessidades desse miúdo e se ele não for forte na perspectiva psicologicamente falando, ele é capaz de começar a roubar só para comprar roupa, é capaz de emprestar ou tomar emprestada a roupa de alguém só para se apresentar bem. Então começa a adquirir maneirismos irritantes, socialmente falando, né? Maus comportamentos, porque ele não sabe que por meio de uma roupa ele pode também, há doenças que você por meio do suor você pode adquirir, né? A hepatite B, por exemplo, é uma doença que por meio do suor é possível a transmissão. Então você pode, né, do tipo adquirir a doença, uma doença por meio do suor que estiver contido na roupa do indivíduo. Então corremos muitos riscos, colocamos a nossa saúde em riscos muito altos só porque temos necessidades muito pequenas. E nós temos um país que até do ponto de vista daquilo que são as nossas riquezas, nós temos um país até para plantação é fértil. O nosso solo é só atirar que cresce, mesmo se você não qualquer tiver... caroço depois dá alguma fruta. Exatamente. Mas bom, ok. Eu estou, normalmente, tenho estado reunido com o nosso pessoal, porque estes são, para mim, não é bem o caso aqui do Milonga, que é um analista alternativo, não é, porque ele é oficial, praticamente, mas tenho estado com o Gangsta também. Estes, para mim, e sob a minha escolha, são os pensadores do RC, aqueles que nos trazem coisas diferentes, alternativamente, porque o angolano pensa muito numa direção única, mas estes têm outra maneira de ver as coisas. Mas eu ia perguntar aqui ao Milonga, o que é ser cidadão, afinal? O cidadão é um compromisso que nos deve portanto, levar a distanciar-se das subjetividades, onde objetivamente colocamos o país em primeiro lugar. A cidadania é conhecer os meus direitos e os meus deveres, respeitá-los, exercê-los e saber os limites no exercício dos meus direitos. A minha pergunta... Ser cidadão é ser um indivíduo que, quando tiver a exercer o seu direito, deve compreender que no exercício do meu direito estou a garantir o dever do outro. E se eu quiser que os meus direitos sejam garantidos, é fundamental que eu cumpra com os meus deveres. Aliás, direitos e deveres são dos casais mais fiéis. Não há direito sem dever e não há dever sem direito. Então é importante compreender que o bom cidadão não reclama apenas pelos direitos, mas é sobretudo cumpridor dos seus deveres. E no cumprimento dos meus deveres, eu devo saber que existe limite. E onde é que está o limite? O início do direito de outrem. E o bom cidadão nunca deve esquecer que, a par daquilo que são as nossas ambições pessoais, objetivamente, e são legítimas que tenhamos as nossas ambições, quer enquanto chefes de família, quer enquanto jovens, quer enquanto eventualmente militantes, quer enquanto religiosos, não devemos nunca nos esquecer que temos um compromisso fundamental com a pátria. O bom cidadão deve ser patriota. E o que é isso de ser patriota? É amar o meu país acima de tudo e de todos. Colocar a pátria em primeiro lugar. Eu posso ter o legítimo desejo de querer ser Presidente da República. É um legítimo desejo que eu posso ter. Você mas pode devo pensar saber, assim? eu posso, devo. Mas é perigo. É legítimo pensar assim. Sério, é legítimo pensar. Mas não é legítimo agora pensar que para atingir o cargo de Presidente da República vou atropelando tudo e todos que vão aparecendo à frente de mim. Isso já não é legítimo. Já não estou a ser um bom cidadão. Aliás, nem sequer estou a ser cidadão. Está um pouco
patriota. A mim preocupa muito um elemento, Miguel, e gostava de aproveitar essa oportunidade, pá, e sei que estes vídeos têm sido muito educativos, eu mesmo acompanho, e já agora, obrigado por me terem convidado para fazer parte deste momento nobre, é mesmo nobre este momento. A mim me preocupa, sobretudo, a nova geração de políticos. Eu incentivo os jovens a terem militância político-partidária. Incentivo! Porque é importante que os jovens interessem-se pela política, militem nos partidos políticos, mas não se esqueçam nunca de serem cidadãos. Ser militante é algo subjetivo, é algo que decorre de uma opção, mas ser cidadão não decorre da minha opção. Eu nasci cá, não pedi sequer, os meus pais não me ouviram quando me conceberam. Logo me tornei cidadão por ter nascido cá. Mas até hoje, se eu desejar ser militante, vai decorrer da minha autonomia de vontade. Eu vou escolher. E posso ser hoje militante do partido A e amanhã, se me defraudar a expectativa, ser do partido B. Mas eu não posso ser hoje angolano e amanhã deixar de ser angolano, obviamente. Então é importante. Mas então, aqui nesse caso, está a falar da nacionalidade ou da naturalidade? Não, estamos aqui a Só falar da cidadania? A nacionalidade, que está intimamente ligada também. A cidadania é o exercício de deveres e direitos, não é? Conhecimento e exercê-los. Já a nacionalidade tem que ver, nos termos daquilo que são a nossa lei de nacionalidade, pode ser por ius sanguíneo ou ius soli. Explico-me. Ius sanguíneo é cidadão angolano, todo aquele que mesmo não nascendo em Angola, desde que seja filho de alguém que seja nacional de Angola, tem o direito à nacionalidade angolana. Ele mesmo não nascendo de Angola, se o pai ou a mãe for angolano, ele automaticamente tem o direito a ter a nacionalidade angolana. E o soli significa que mesmo filho de dois estrangeiros, desde que nasça no território angolano, ele tem o direito a ter essa nacionalidade. E temos aquela nacionalidade, de facto, de indivíduos que nasceram cá e os pais todos são angolanos. Bom, isso de acordo com aquilo que é a nossa lei da nacionalidade. Mas eu estava aqui, de facto, atento, porque me preocupa muito, sobretudo nesse momento de um tanto quanto entusiasmo político. Eu vejo alguns comentários de alguns jovens de entusiasmo, de muita intolerância. Não existem verdades absolutas, Miguel. Nós temos de compreender, e este país já foi vítima demais devido ao extremismo de pensamento de alguns políticos. Os nossos mais velhos cometeram determinados erros, fazem parte da nossa história, e seria tolice se nós também voltássemos a cometer os mesmos erros só por eu filiar no partido A, B ou C e achar que quem filia num outro partido é meu inimigo, é um indivíduo asqueroso, não posso estar próximo dele, é um alvo a bater. Não. Vamos discutir ideias, vamos discutir o país e devemos pensar que ninguém é dono da verdade. Dar a oportunidade de me expressar, mas também de ouvir o outro. E naquilo que me identificar, naquilo que me puder vincular, eu vou, obviamente, acolher. E naquilo que o outro identificasse do que são as minhas ideias, obviamente, poderá também acontecer numa sociedade verdadeiramente tolerante. Nós precisamos de muita tolerância. Porque estamos numa fase, Miguel, que muitos mais velhos estão queimados. Fizeram muito mal ao país. Nós fomos governados por gente não patriota, por gente que não são cidadãos. Gente que tratou o erário como se fosse uma pizza e fez simplesmente take away. Como se fosse um encontro de amigos, cada um tirou a sua fatia, enfim. Qual é o país que temos hoje? Um país mutilado em todos os sentidos. Essa criminalidade, hoje, quando nós notamos, muitas das pessoas que hoje estão na criminalidade são vítimas desses gananciosos que estiveram no poder, que geriram o erário. Esta gente que assambarcou tudo e quase mais alguma coisa, que colocaram no desterro, mesmo estando na nossa terra. Isso é uma condição humilhante. Mas agora, nós temos que discutir o país, nós, os jovens, sermos bons cidadãos, respeitar as opiniões diferentes. Eu gostava, muito sinceramente, que nas próximas eleições eleitorais, independentemente do que fosse, nós pudéssemos, no período da campanha eleitoral, como discutimos de futebol,
se o Miguel é do Petro, eu do 1º de agosto, discutimos as nossas ideias, mas na hora do jogo vamos juntos a 11 de novembro e depois regressamos. Sabemos, na altura do jogo, o Miguel vai sentar na ala B, eu na ala A, mas no final até regressamos na mesma viatura e estamos a discutir o jogo. Devemos entender também assim a política. A minha esposa não tem que ser necessariamente militante do mesmo partido em que eu milito. Ela foi formada, ela tem uma consciência, ela tem cosmovisão. Se ela decidir ter uma opção diferente da minha, normal. Olha, ainda há bem pouco tempo que sabe, país. Há bem pouco tempo que sabe que uma senhora matou um filho porque o filho professava um outro partido político. Há bem pouco tempo é o que se especulou, né? O que é errado isso. Que você Intolerância. Está e viemos com essa intolerância desde a década de 70, né? Meados da década de 70, em que os partidos políticos tinham muito peso em relação àquilo que é a cidadania. Nós amávamos mais ou amamos mais os partidos do que o povo, o próprio povo lá. Mas eu quero notar que muita gente existe, hoje falamos um pouco da nacionalidade, não é? Que essa dupla nacionalidade também complicou um pouco. Eu acho que as pessoas começaram a ter a ideia de retirar daqui os recursos, os bens e colocar na outra nacionalidade que eles têm. Isso é bandidagem, não há outro termo, desculpem o peso da palavra, é bandidagem, é roubalheira. Porque se eu tiver dupla nacionalidade, eu não posso assaltar um país que me deu a oportunidade de fazer a minha vida para enriquecer outro país. Isso é bandidagem, isso é roubalheira, é desonestidade. É desonestidade, Miguel, porque se alguém me dá a oportunidade para eu me realizar, a mim e a minha família, obviamente que eu também devo dar o meu contributo em face da minha realização. Tem que ter uma responsabilidade social para com este país, para com esta sociedade, permita aqui o pleonasmo, para também poder criar oportunidade a outras pessoas, sobretudo aos jovens. Agora o que aconteceu é que, há indivíduos que têm mais dinheiro fora do que no país, recuperar a economia portuguesa em detrimento da nossa. Angolano sentir-se melhor no Rocio que no Kazenga, que no Xendovava. Por que será? Não, porque será que os portugueses, esses angolanos lá, e é preciso compreender, o ocidental, o ocidental, o europeu, obviamente, não tem dificuldade. Na hora de entrar o dinheiro, pode entrar, não há problema. E isso também é um pouco da nossa falta, é um pouco do analfabetismo financeiro, desconhecimento histórico. Quantos e quantos líderes africanos que eram ricos, depois de morrer, as famílias ficaram pobres, não conseguiram rever o património financeiro. Mas aquilo era a mesma riqueza? Pois, mas aí está, nós temos muitos ricos pobres, e alguns pobres e ricos. Pois, claro. Nós temos ricos que estão no ar-condicionado, depois de baixar o vidro do carro, entra ali uma mosca, a ver? Convive com mosquito e ratos e baratas, como fizessem parte do agregado familiar, e as crianças não fogem. Isso é pobreza. Não é? Porque a riqueza, Miguel, não se consubstancia apenas no meu bem-estar financeiro ou material. O lado espiritual, quando eu abrir a porta da minha casa e poder ver que o meu vizinho não tem problema de fome e que esta fome não decorre porque ele não quer trabalhar, mas devido à minha ambição que estou a desviar do erário para colocar fora, isto aqui é de uma insanidade. Nós temos que analisar os nossos ricos. Nós temos muitos ricos pobres. Têm dificuldade de andar, têm dificuldade em viver, têm dificuldade em usufruir. Têm medo de tudo. São medrosos. E veio aqui o exemplo que foi dado agora pelo Presidente de Portugal. Miguel, eu resumo este banho de multidão que foi presenteado a Marcelo Rebelo de Sousa. Apesar de ser um presidente, obviamente cada pessoa tem a sua característica, a sua forma de ser e de estar, obviamente. Mas aquele banho de multidão reflete a orfandade de afeto do nosso povo. O nosso povo é órfão de afeto por parte dos líderes políticos. Nós já tivemos tempo em que, para você ver o Presidente da República, tu não vias, mas vias um indivíduo com a arma apontada. Logo saberias que o Presidente da República vai passar. Que é isso?
o meu presidente. Eu primeiro tenho de ver uma arma e eu ficar em silêncio, em parada, não me movimentar, correndo o risco de levar um tiro. Não, e já aconteceram casos. Exatamente. Alguns incautos morreram. Já morreram com bala vinda de um segurança do presidente. Então é importante que as nossas lideranças políticas compreendam que muitas vezes o povo, para além do arroz, precisa de um abraço. É triste, Miguel, quando em nossa casa nós não conseguimos abraçar o nosso filho porque temos medo que ele nos vá fazer mal. Depois entra o vizinho, está em afetos com o nosso filho. Que pai tu és, Miguel? Boa pergunta. Para eu enviar aqui uma pergunta também, fazer uma questão aqui o nosso querido Pique, Ngutia Cage. Pique, Angola neste momento tem dívidas com Portugal. E, segundo estive a ler, já pagou Angola cerca de 170 milhões de dólares a Portugal. Mas acha que nós temos que ter dívidas com Portugal quando Portugal colonizou Angola? É normal, mas isso para dizer o quê? Sim. O Quênia discutiu com a Grã-Bretanha o facto deste país pagar a colonização naquele tempo. Quer dizer que o Quênia não deve nada à Inglaterra. Sim. Então como é que nós devemos a Portugal e estamos a pagar? Acha que isso é... Não é. Não é? Não sei se os políticos... Isso chama-se ainda colonização. A sério? Sim, colonização. Continuidade, não é? Sim. Colonização contínua. Exatamente. Aliás, é só ver, nós mudamos apenas de cenário. Os cenários são diferentes. A colonização, ela continua. Porque, veja o seguinte... Portugal colonizou Angola, a sua presença aqui foi de perto de 500 anos, não é? A tentativa de expansão foi... Desde 1482. Exatamente. Exatamente. 1482. Depois do Rio Zaire. Eles colocaram cá os marcos, não é? Dos gladiadores, aqueles descobridores, não é? Sim. Quer dizer, entraram aqui sem autorização. Sem autorização. Ali começou. Tiveram contato com o reino ou o Império do Congo, cristianizaram o rei, que era Nzinga Yankuvu, passou a Dom João II. A partir dali houve o primeiro corte vertical entre o povo ou a realidade do povo Congo e as suas tradições, porque o nome tem um peso na perspectiva espiritual muito forte. É importante que as pessoas saibam que a comunicação verbal, ela tem muito mais peso. Isso refiro a componente metafísica. Ela tem muito mais peso que a comunicação por escrita. Porque o homem tem um nome, tem uma característica física e tem uma voz. Essa voz vai emitir som. Por meio da emissão do som que a voz vai produzir, você vai chamar nomes, pode fazer sincronização em termos, chamando nomes para ativar alguns poderes. Isso você não consegue fazer por via da escrita. Então, a espiritualidade é um elemento muito ligado à realidade dos povos africanos. Quando trocam o teu nome, matam a tua espiritualidade. E aquilo que é o teu código na perspectiva onomástica. Foi tão somente isso, porque Nzinga Yankuvu deverá ter um significado. É um significado que tem um valor espiritual para nós, mas João provavelmente não tem um significado espiritual para nós. E, sendo que João era o nome na altura do rei de Portugal, então estava a fazer do rei daquele pedaço que hoje é Angola, né? Esse pedaço veio para Angola, porque estamos a falar ali de Banza Congo, né? Estava a fazer daquele rei um súbdito do rei de Portugal, não é? Uma propriedade no outro lado do mar, não é? Então, a partir dali houve um desrespeito completo. Depois, as tentativas de expansão, a comercialização do homem autóctone desta terra,
muitos deles foram em condições bastante desumanas, no tal negreiro. Dali também começou a surgir o termo negro para se referir de nós como mercadoria. Tudo isso é crime contra a humanidade. Se isso é crime contra a humanidade, e o pior, quando houve a proclamação da independência, não houve uma proposta nem por parte de Portugal, nem por parte de Angola, de reconstituição cultural. Tínhamos que fazer uma reconstituição cultural, uma reconstituição econômica, porque nós já tínhamos o nosso modelo de organização social e por meio delas também conseguíamos efetivamente desenvolver a nossa economia. E reconstituição política, nós já tínhamos um modelo político na altura. Tudo o que fizemos foi copiar o modelo político do colonizador e dar continuidade. O descalabro que somos hoje é um pouquinho fruto desses elementos. Então, quando eu chamo de colonização política, é porque o nosso modelo político fomos buscar lá. Então, continuas refém aos princípios dele. Colonização econômica, porque a nossa economia ela depende de fatores externos, depende do petróleo que você vende, depende da madeira que você vende. Essa colonização, ou seja, essa economia, ela é fortalecida pelo dinheiro que vem de fora. Então, se lá fora cafricarem o dinheiro, aqui dentro você tem enormíssimos problemas porque não há produção interna. Então, estamos ainda sob o jugo do colonialismo, só que diferente do anterior, este colonialismo é legalizado. O Estado consente esse modelo de colonialismo. Participa de forma solidária. Exatamente. E o pior é isso, participar de forma solidária. Então, deixa-me triste, naturalmente, porque nós tínhamos tudo para chamar Portugal, senta ali, vamos rever muitas coisas. Nós vamos ter que zerar essa dívida, porque você fez estragos incalculáveis, estragos irreparáveis. A partir do João. Exatamente. Só a partir do João. Só a partir do João. Hoje, Cota Miguel, todo homem que queira, por exemplo, dar o nome da sua filha de Ngeve, vai ter problemas com a mulher, porque a mulher, infelizmente, é moderna. Exatamente. O nosso código onomástico lá nos cartórios não atualizam e só tem nomes completamente em português. A partir do João. Tudo isso a partir do João. E isso também é um crime que não foi reparado. Olha outro grande problema. Portugal tinha que pagar, tinha que nos pagar, ao invés do inverso, Portugal tinha que nos pagar e nós tínhamos que ganhar até um dia dizermos, olha, chega, nós vamos agora seguir. Chega, tinha que passar no mínimo 1000 anos. 1000 anos para dizer chega, né? Eles ficaram aqui quase 500, então, 1000 pagar anos chega. Quase 1000 anos. Mas pronto. Tudo escrito, Cota Miguel. 2000 anos. Tudo isso é crime. Dói. É que dói pagar 1000 anos. Mas eles estiveram aqui todo esse tempo. E vou passar aqui a palavra também para uma coisa, porque vamos falar precisamente da mesma coisa. Deve estar também na ideia do Milonga alguma coisa para falar sobre isso. Ficamos todo esse tempo aqui, no passado, a trabalhar para o colono. Sim. E o colono pagava-nos com chapada, fuba podre, peixe podre, monangambé. Tudo isso é crime. Esse é crime. Como é que nós ainda temos que pagar Portugal quando Portugal deve-nos a colonização? Estou certo ou errado? Eu acho que estou errado. O maior problema está na nossa diplomacia, Miguel. Mas é uma diplomacia porque em política valem os interesses, em política não existe amizade. Agora uma coisa. O que existe é saber defender os seus interesses. Então agora uma coisa. Pois. Política, mas nós temos política aqui. Política é o seguinte, é precisamente o plano de Estado por um cidadão que vai beneficiar a população. Como é que fica isso? A administração pública diferencia-se da privada porque o seu fundamento é a concretização do interesse comum. Isto é do ponto de vista formal. Do ponto de vista material, é o que não acontece cá entre nós. Estamos eventualmente a começar a marcar os primeiros passos, ainda que de forma ténue, mas é fundamental que marquemos os primeiros passos para que tenhamos uma administração pública, porque tudo que nós tínhamos era uma administração pública formal, mas que de facto defendia os interesses dos gestores públicos e de pessoas próximas a si. Daí é que o próprio Estado era confundido com os interesses do administrador, do gestor.
Porque o gestor... Não, é pseudo-gestor. Pois, pseudo-gestor, pois, suposto gestor. Sim. Porque o suposto gestor entendia que o património de todos fosse uma herança, pelo menos é assim que trabalhava. Aliás, nós temos aqui... herança individual. Pois, e nós temos aqui algumas frases. Porque no fundo é herança, para nós todos. Nós temos algumas frases. Sabe com quem falas? Cuidado comigo. Vou-te arranjar 31 de janeiro. Sabe quem eu sou? Essas frases que ficaram muito nas nossas memórias e há pessoas que foram muito vitimizadas. Há quem eventualmente ao ouvir hoje esta frase poderá lembrar de um parente seu que foi gravemente injustiçado. Indivíduos foram privados da liberdade sem processo algum devido ao sabe quem eu sou? Cuidado comigo. Alto lá, está a falar muito alto. Cuidado, não voa muito alto, jovem. São frases que esta gente andou a usar. Bom, mas... Há menos de 2 anos. Há menos de 2 anos. Ou ainda há pessoas que fazem Não, ainda há. Isso é um processo, ainda Miguel. Okay. Ainda há. Aliás, nós temos estado a assistir às churadelas, não é? Nas redes sociais. Porque isso é um processo. Do ponto de vista histórico, as transições trazem logo 2 extremos. De um extremo, aqueles que querem que a transição aconteça já, os sofridos, os que sempre foram ostracizados, e no outro extremo encontramos aqueles que vão resistindo, fazendo de tudo para que a transição ou retarde ou não aconteça. Os beneficiados, e sabe quem eu sou, os meninos viajados, enfim, aqueles cuja o DNA parece que nasceram já para serem gestores das grandes empresas, não é? Parece que no nosso país existiam determinadas famílias cujo sangue era logo um selo para ser gestor de grandes empresas. E esses tinham dupla nacionalidade. Dupla, tripla e muito mais nacionalidades. Mas também, e hoje estamos a nos aperceber que esse conjunto de nacionalidades não adquiriram-nos de forma ingênua. E porque nós estamos a ver o que é que está a acontecer. Estão a socorrer-se a outra nacionalidade, fugindo do país e no exterior, comportando-se como quando antes determinados angolanos comportavam-se e eram tidos como inimigos da paz, antipatriotas. Como é que fala sobre o país fora do país? Estes não amam o país. E aqueles que amavam hoje também estão a falar fora do país. Que amor, não é? Amor cheira esturro, mas pronto, é a nossa sociedade. Felizmente, e enquanto cristão acreditamos que não existe mal que dure para sempre. E eu acredito que esta luta que está-se a fazer contra a corrupção não vai terminar agora. A corrupção não vai acabar. Não vamos aqui criar falsas expectativas. Mas pior que a corrupção foi o clima da impunidade. A impunidade sim deve acabar. É preciso terminar com a impunidade. Haviam aqui pessoas, e ainda existem pessoas, que julgam-se impunes, que julgam-se acima da lei. Aliás, julgam que eles são o início, a medida do princípio e o fim da lei. E o resto que sejam apenas para serem, esperando aí apenas pela sentença que eles próprios ditavam. É preciso acabar com a impunidade, é preciso que tenhamos um Estado verdadeiramente de igualdade. Igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento, igualdade em tudo. É preciso que tenhamos um Estado que a universalidade dos angolanos, independentemente do tom de pele, da origem, onde vive, do nível cultural, se cometeu, seja apenas aplicada a lei. Que o princípio verdadeiro da legalidade, estabelecido na nossa Constituição e nas demais leis ordinárias do Código Penal e do Código do Processo Penal, também do Código Civil, sejam de facto aplicados para se disciplinar esse país. É preciso disciplina. Como é que você vai entender que o país estava numa autêntica crise financeira e o indivíduo que não tem histórico de trabalhar, mas só porque pertence a uma determinada família, compra um relógio milionário em asta pública, sem pudor nenhum, sem sensibilidade nenhuma, e numa altura em que estávamos numa crise financeira aguda, com gente a morrer à fome, ver um dinheiro que o Miguel trabalha há quanto tempo? Já alguma vez pegou aquele dinheiro? Quase 40 anos. Pois, eu estou a trabalhar há 23 anos e nunca trabalhei numa única instituição. Quanto é que tem na minha conta bancária? Quase nada. Mas o Milonga está a referir-se sobre o relógio Frank Muller. O relógio Frank Muller, o mais caro, eu estive a pesquisar, vale cerca de 412 mil reais. Não dólares, nem euros.
mas o preço dos preços mais baixos deve estar entre cerca de 37 mil. E aquele como é que custou? Foi inflacionado? Eu não Pronto, sei. foi leilão. Ah, foi leilão. Leilão é quem dá Ok, mais, ok, pronto. ok. Faz todo sentido. O leilão é quem dá mais, enfim. Mas a questão, e depois também há outra questão, é que, e isso deve ficar também para nós os pais da nova geração, no sentido de educarmos os nossos filhos, é preciso haver sensibilidade. O facto de não faltar comida à minha casa não pode criar no meu filho o sentimento de despeito, de humilhação a quem tem essas dificuldades. Porque se esses valores fossem passados, obviamente que aquele escárnio do relógio não teria acontecido. O jovem teria pensado, epá, eu até tenho isso, sou uma pessoa privilegiada, mas em face daquilo que é a realidade do meu país, não vou comprar isso. Mas as pessoas, para pensar, têm que ter consciência. Se você não tem consciência política, não pode dominar os teus desejos. E educação, a base é fundamental, Miguel, a base. Pois. E temos de ser pais que demos afeto e não trocar o afeto por bens materiais e financeiros. A ausência do nosso afeto, do nosso carinho, não pode ser coberto com dinheiro. Castigar o filho porque portou-se mal cá, mandá-lo uma semana a Londres. Tu és um indisciplinado. Mas agora passar o final de ano em Londres, seu indisciplinado. Pois é. Olha, Nem sei quem é o mais indisciplinado nessa altura. seu pai e seu filho. Eu não sei. Olha, vamos fazer daqui a pouco o fecho, mas eu quero pôr os dois uma questão. É longa, né? Essa questão vai ser longa, porque afinal eu estive uma vez no Dubai, um dos Emirados Unidos, dos Emirados Unidos, onde notei que eles repartem a riqueza equitativamente para o povo. Exatamente. E segundo sei, talvez possa não estar bem certo, é que cada cidadão no Dubai ganha 13% da riqueza. Exatamente. E eles só têm uma riqueza, só têm um produto, um recurso natural, que é o petróleo. Daí saiu o negócio, saiu Que veio outras turismo, coisas. né? Por causa das infraestruturas. Pois. Agora, e eles só têm uma. E o país, este Emirado, tem 4.000 km quadrados. 4.000 km quadrados, com cerca de 600 mil pessoas, os autóctones, porque todos eles, mais os estrangeiros que lá foram trabalhar, porque lá é o estrangeiro que trabalha e não simplesmente o nacional, eles são 2.200.000 e tal mil pessoas. Nós, que temos cerca de 38, não sei quanto é você que sabe. Quase cerca de 30, estamos 28, cerca de 30. Recursos naturais? Não, o número da densidade populacional. Não, eu estou a falar. Recursos. Não, eu não acredito nesse censo? no censo. Não acredito. Porque esse censo foi feito em 2 semanas. Sim. Então, de 16 a 31 de maio de 2014, vão fazer o censo de um país com cerca de 125 milhões de hectares. Não é possível. Metade desse tempo, metade dessa superfície de hectares, 60 milhões é floresta, não tem ninguém. Portanto, estou a puxar o lado do Dubai, que um recurso dá 13% a cada cidadão. E nós que temos cerca de 38 recursos, como é que seria a nossa vida? Exatamente. Seria bem melhor. Queria antes ter uma opinião sobre o seguinte. Todo plano ela requer um conjunto de estudo, não é? Esse estudo vai se chamar estratégia. Então, depois tu tens um plano estratégico para aquilo que são as tuas ações, as tuas tarefas. Quando as pessoas foram buscar outras nacionalidades, ficaram uns portugueses, depois ficaram também ingleses, tinham uma finalidade. Conta, Miguel, qual é que é de facto a finalidade? A finalidade era que quando a coisa apertasse, pudessem se recorrer de outras nacionalidades para fugir. Por isso é que também uns buscaram outro princípio, o casar com estrangeiro. Quando a situação apertasse, era colocar tudo sob a posse do estrangeiro, e a nossa lei, até onde sei, não prende se o bem estiver na posse do marido estrangeiro. Mas até onde sei. Pois, mas espera aí, mas parece que o Mobutu também teve um caso parecido. Sim. De genro belga. Sim. Que depois também ele morreu pobre. Mesmo com essa vontade. Não, o próprio Mobutu. Sim. Morreu sem dinheiro. Sim. E os recursos que ele tinha, ilegais, ficaram nos países. Não, acaba sempre mal. De uma ou de outra forma, acaba sempre mal. Porque depois também há os acordos jurídicos, né? Desculpa só. Exatamente.
A questão aqui da aplicação da lei, há aqui um princípio, há aqui princípios fundamentais na aplicação da lei. O princípio da territorialidade. Exatamente. Ou seja, até onde é que se aplica a nossa lei, não é? Nestes casos, o facto de ser um estrangeiro, que esteja a viver cá no país, se cometeu, é aplicada a nossa lei no nosso território. E se ele vai embora e provar-se que cometeu aqui algum crime, ora, nós não temos, a nossa legislação não tem abertura para a extradição, mas em sede dos acordos bilaterais ou multilaterais, pode-se solicitar que o cidadão que sumiu daqui, cometeu ilícitos criminais e em face das relações que temos com o Estado de acolhimento, poderá, é condicional, em face das relações com esse Estado, poderá efetivamente fazer com que esse cidadão seja extraditado para ser julgado, ou então que lá seja aplicada. Sim. Por isso é que eu estava a falar em função dos acordos jurídicos, né? Sim, é verdade. Mas acabava por ser uma estratégia para fugirem com o dinheiro do povo. Mais um crime, ou seja, como eles têm consciência de que o que faziam era criminoso, mas então tinham que estudar um conjunto de estratégia para fugirem ao máximo da penalização do seu crime. Agora, voltando à questão do Dubai. O Dubai é pequeno, que são 2 vezes Luanda. Né? Luanda tem 2.418 km². 2 vezes Luanda. Eles têm 4.000 km². Exatamente, eles têm 4.000, têm mais ou menos 2 milhões, né, de habitantes, mais ou menos, né? 2 milhões com os estrangeiros. Exatamente. Só eles, os autóctones, são 600 mil. Exatamente. Nós somos, pronto, o nosso número também é muito duvidoso, não sabemos se somos mais, se somos menos, mas vamos trabalhar com os dados deles. Nós somos 28, 29 milhões, mas temos 38... Não, mas é do país. Sim, do país. Mas temos 38 minerais dos 50 mais procurados da escala de Mendeleev. É verdade isso. Por que não é verdade, Cota Miguel? Por que não é verdade? Por exemplo... Além de toda a água, mais outros recursos. Sim, Cota Miguel. Só o mar temos 1.600 km. Sabe qual é a província com mais minerais? Que agrega maior número de minerais? Cabinda. Ah, sério? Sim, Cabinda também só tem 7.000 km². Tem 7.000 e qualquer coisa de km². É a segunda província mais pequena do país. É a província com maior número de minerais. Cabinda, sem contar com a floresta. Sim, sem contar com a floresta. Cabinda, a coisa tem diamantes. Costumam nos falar? Não. Há ouro em Cabinda. Costumam nos falar? Não. Só nos estão a tapar as vistas com petróleo. O petróleo acabou por ser a vítima do processo de roubalheira. É também um João. Sim, é um João, é uma vítima. O processo de roubalheira colocou o petróleo adiante e foram roubando outras coisas. Vejamos o seguinte. Depois do boom, nosso boom econômico, só se falou de petróleo, mas nós temos diamante, a exploração de diamante nas Lundas é colossal, exato. É vergonhoso. E já tem muitos anos. Ainda por cima, vem-me à mente, ainda por cima vem-me à mente, há tempos uma luboia que saiu daqui com 404 quilates para ir dançar no estrangeiro. Só para ver. Pois. Veja, Cota Miguel. Pois. O dinheiro, as receitas do diamante foram aonde? Já nos falaram? Não. Num país do peixe, num país normal, o cidadão tem direito de conhecer aquilo que entra. Isso é que se chama gestão. Por quê? A gestão é o que entra e o que sai. Eu tenho que saber o que entrou e eu tenho que saber o que saiu. E o que ficou? O que ficou é um cálculo que eu vou fazer em função do processo de saída e do processo de entrada. Afirmativo. Mas o atual Orçamento Geral do Estado faz menção não só de petróleo, como também aquilo que é a perspectiva da arrecadação de receitas por segmento. Quanto é que o Estado, por exemplo, estima arrecadar... O atual. Quando é que o Estado estima... Quer dizer, está a mudar. O atual... Uma correção, não é? O atual faz referência a quando é que o Estado estima arrecadar para o petróleo, a arrecadação para os diamantes, a arrecadação da água, até dos impostos, enfim. Isso é o normal. É o normal. Porque o cidadão tem que conhecer. Nós fomos imbecilizados no sentido de não nos preocupar com aquilo que o país arrecada. E depois desse processo de imbecilização, desse ponto de vista, que se chama também epistemicídio, matar o conhecimento para que ela não dê a produção, para que ela não produza, também fomos imbecilizados no sentido de aceitar a nossa fome.
Há pessoas que acham que passar fome é normal, mas como é que passar fome é normal? E já fazendo uma comparação, né, muito rápida, como é que o Portugal também consegue dar Estado de Providência? Portugal que é pobre e Angola que é um país extremamente rico não consegue fazer Estado de Providência, Cota Miguel? Não, países normais... Não, e deixa-me só ajudar, Portugal tem 92 mil quilómetros quadrados. Imagina quantas vezes cabe aqui em Angola, que são 1.246.700 km quadrados. Portugal só tem 92 mil quilómetros quadrados. Sim, é muito triste que nós não conseguimos. Ou seja, nós só conseguimos imitar. Mas isso aí que é organização? É organização, Cota Miguel. Primeiro, não, organização não é organização. Parte pela vontade. Comprometimento. Não. E tudo isso parte da vontade. Não, amor à pátria. Amor à pátria. Mas tudo isso vai te motivar o quê? Isto é maldade. Cota Miguel. Isto é maldade. Cota Miguel, se você tiver vontade, vai organizar. O grande problema aqui foi que o espírito... Não, se tiver vontade, quer dizer, se não tiver maldade. Sim, mas eu estou a falar boa vontade, boa fé. Porque estás a ver, nós tivemos um país que foi roubado assim da noite por dia. Então nós não tivemos um governo durante os 38 que passados. Nós tivemos um grupo de mafiosos que se vestia de político. Um país de noite e dia. Sim, é um país de noite e dia. É só ver que é um país que a música não educa. Nosso país, a música do nosso país não educa. A música tem que se comprometer com os problemas da sociedade. Porque se eu tenho, por exemplo... fez o Visconde, né? Sim, o Visconde fez em 68. Em 1968, há cerca de 31 anos. Não, são agora 51 anos. 51 anos. 51 anos. Alertou-nos sobre um problema que até hoje faz moça na vida do angolano. Como é que é possível? Nós não andamos. Até hoje, eu para sair da minha casa tenho dificuldades ali, naquela... Sim, ali nas imediações de edições de novembro. Não pode ter lá muita gente à sua procura. Não pode me matar, também não valho nada. Não, matar por falar. Eu sou um simples insecto humano. Na perspectiva existencial, eu sou um insecto humano. Na perspectiva do conhecimento, da conhecimentologia, eu sou um parvo que quer aprender alguma coisa. Estás a ver? Então eu sou um simples insecto humano. Se me matarem também, pronto. Não, matar não. Tá não, então esteja à vontade. Agora também mudou, né? Mas no passado matavam. Nós recebíamos chamadas a nos ameaçarem quando tivéssemos uma opinião contrária àquilo que efetivamente. Não, revu não, só preciso ser cidadão. Cidadão é quem? É aquele que tem deveres e sabe que esse é meu dever, eu vou cumprir com o meu dever. Por exemplo, um dos deveres do cidadão é não estragar o patrimônio público, porque é de todo mundo. Eu nunca parti nada nesse país, então é um dever. Logo, um direito do país, se o país não tiver a responder com aquilo que são os meus direitos, eu vou cobrar. Isso também é cidadania. Estás a ver? É um exercício de cidadania. Agora, não estou preocupado com a minha vida, estou preocupado com a nossa vida, porque a minha vida não faz sentido se a nossa não estiver em condições. Mas uns pensavam que era assim fazia sentido. Não, essas pessoas corromperam os seus bons princípios, quer os princípios de convivência social, quer os princípios relativos àquilo que é o civismo e a moral, né? O que aconteceu durante muitos anos no país? As pessoas pisavam sobre os outros, ou seja, os outros não tinham valor, só eles é que tinham valor. Não é possível pensar assim, não é sociedade se eu vivo sozinho. Não é, eu sou um solitário. Eu vivendo sozinho sou uma pessoa solitária e não formo sociedade. Então nós, durante muitos anos, e boa parte das pessoas que adquiriram privilégios de nascença, viveram assim, achavam que os outros não valiam nada, só eles é que valiam alguma coisa. Cota Miguel, alguém uma vez, assim, tentando me humilhar, foi lá onde eu vivo, no meu gueto, no Kazenga. Aqui não tem gueto, aqui tem Museca. No meu Museca, exatamente. Gueto é diferente, gueto tem luz e água. Sim. Tem estrada aqui, boa. Aqui não tem, é verdade. A favela tem luz. Você no Rio de Janeiro, olha para cima, aquilo tem luz e água. E a água vai ter lá teu ponto mais alto. Aqui é Museca, onde quando chove não podes andar, não tem pavimento, não tem nada. Obrigado Museca, pelo reparo, Mocota. Posto lá no meu Museca, o indivíduo disse, mas mano, tu vives aqui assim? Isso aqui não se vive, meu, isso cheira mal. Ele estava constantemente a cuspir, a fazer cuspo constantemente. Eu disse, mano, estás a ver, e você está a sofrer aqui.
é uma consequência do que vocês próprios criaram. Vocês criaram benefícios ali, porque eu não destruí isso. Não fui eu que destruiu isso. Não é o pessoal que vive aqui que destruiu isso. E não foi você também que construiu a Maianga. Foi você que construiu a Maianga? Não. Vocês se apoderaram. Quando boa parte das nossas famílias vieram, uns do IS, outros de não sei aonde, foram colocados no prédio dos refugiados. E o edifício dos refugiados é no Quinaxixe. Depois fomos reconduzidos para esses sítios. Então houve uma intenção deliberada de criar uma sociedade com base, ou seja, que se desenvolvesse de forma dividida. Certo apartheid. Sim, um apartheid social. Foi intencional nos colocarem aqui. Agora, você não pode vir me achincalhar por um mal que eu não causei, mano. Você é até mais culpado dessa situação do que eu. Porque se você, pelo menos, desenvolvesse aquilo que se chama objeção de consciência, e faltou isso no angolano, objeção de consciência, é do tipo, vou pegar no João ou no Miguel Neto. João já não. Pronto, vou pegar num Ngueve e vou lhe dar um benefício que é 10 vezes superior ao que ele merece. Ele pode dizer, não, eu não preciso de tudo isso. Vamos lá ver, os nossos deputados, se tivessem pelo menos esse sentido de objeção de consciência, podiam rejeitar, é muita mordomia no parlamento, Cota Miguel. É muita mordomia quando segurança... Os nossos deputados... Nós temos uma Assembleia, temos um espaço de deputação política. É mesmo esse espaço. Eles se vestem de deputação deputados. política. Sim, se vestem de deputados. Têm muitos benefícios quando o segurança ganha mal, Cota Miguel. O segurança, àquela hora, tem que acender lenha para se cozinhar aí uma comida improvisada. Os miúdos da ENDE que sobem nos postos para fazer a ligação de energia, para fazer a concertação quando a energia vai, sofrem riscos enormíssimos e não sobem com equipamentos que lhes garantem. Uns tantos já morreram. Exatamente, Cota Miguel. E são pessoas que ganham muito mal. O pessoal do coso da limpeza, mal uniformizado, roupa suja, o caminhão sujo, a feder a sério. E esse pessoal ganha muito mal. Esse pessoal pode um dia adquirir doença em função desse modelo de serviço. Há serviços de muito risco, onde pessoas tinham que ganhar mais. E o deputado não é um serviço de risco. E depois... Deputado, mas espera aí, mas deputado, normalmente a gente tem que conhecer o deputado da nossa área. E o pior é isso. Você conhece? Eu não conheço nenhum deputado. O Conta uma vez eu ouvi dizer que ele próprio, o deputado, não conhece o deputado da sua área. Só para ver. Eu já tive o prazer em 3 encontros com deputados. E não tenho nenhuma dificuldade em dizer, porque foi com o deputado Nelito Equico, com a deputada Navita Angolo, o deputado Maputa Nkondo, em debates em que eu participei. E eu os perguntei se conheciam os 5 deputados de Luanda. Nenhum deles sabia. Nem eles próprios deputados? Eles próprios. E vê que Nelito Equico é deputado da UNITA por Luanda. E não conhecia os outros 4. Os seus colegas. Nenhum deles. Eu não quero dizer nenhuma inverdade. Foi na MFM, num debate, e com o deputado Nelito, foi numa das academias do nosso país, numa universidade. Não sabia. Se eles não se conhecem, e nós? Vamos conhecer quem? Não, mas eles... Bom, ok, estamos quase a dizer adeus, mas a sua parte, com relação a este pouco que se aventou aqui sobre o Dubai, né, em comparação com Angola, né, lucros, distribuição equitativa, vontade política versus maldade. O que nós devemos fazer é ter pessoas que se identifiquem claramente com aquilo que é a percepção do bem comum. É preciso haver uma lavagem cerebral dos nossos políticos e para isso não falta água. Nós temos muito rio. Nem for para fazer alguns rituais no rio. Vamos fazer lá com os mais velhos. Os jacarés não encostam nessa altura. Estamos a fazer um ritual de lavagem cerebral dos nossos políticos para que se comprometam com as causas do país. Os mais velhos garantem que nessa altura os jacarés não vão atacar aí os nossos cotas, não é? São os bangões é que podem sair da água, não? Essa gente não está, infelizmente, grande parte não está comprometida com as causas comuns, com as causas sociais. E o mais engraçado é que grande parte ao domingo está sentada nas primeiras filas das igrejas, não é? Pecadores expositores expõem-se mesmo no palco, quer dizer, não têm vergonha
até, não é? Expõem-me. São aí na primeira fila, na igreja e tal, no lado privilegiado. E vê que gostam de tantas mordomias que, mesmo na igreja, há a cadeira daquele irmão. Se ele chegar atrasado, aquela cadeira ninguém senta lá. Ah, sério? Gostamos muito de nos apartar. Nós somos de uma determinada classe. É vergonhoso porque... Classe aqui não pode ter classe. Vê, por exemplo, as classes sociais estão com o segundo lei nos países desenvolvidos. Mas, países Miguel, capitalistas. Miguel, aqui não há extrato social. Miguel, você vai dizer que é? Você é que é classe média? Classe média aqui nesse país não existe. Miguel, vê como que... Eu quando fui Países capitalistas são. a fazer a travessia do Tejo, no catamarã de lá, tem uma outra designação. Lá também tem catamarã. Tem lá, tá, igualzinho. O nosso aqui já acabou, não, mas já aquele fundou, né? funciona, aquele funciona. Aqui já Não, mas lá funciona. Funciona. Lá não tem aquela coisa da discriminação do valor. Quem está embaixo, o valor é um, em cima o valor é outro, ou em cima é para determinada classe. Compraste o teu, pagaste o ticket, sobes onde quiser. Mas aqui não. Aqui quem se Não, aqui tem sempre um lugar VIP. Os nossos VIP. Mas que depois não conseguem separar este ar nauseabundo que todos nós respiramos. Não conseguem... isto às vezes até é preciso muita urbanidade para não continuar a adjetivar, porque, Miguel, nós que comemos o pão que o diabo amassou, aliás, em muitos momentos não tivemos que comer o pão que o diabo amassou, porque o diabo também cansava-se de amassar. Tínhamos que nos juntar ao diabo para amassar o pão. Porque, mas toda hora te dá pão, você desculpa, eu não sou responsável por isso. Então tínhamos de nos juntar ao diabo para amassar o pão. Nós sentimos-nos tocados por esta insensibilidade das pessoas que fazem, da generalidade das pessoas que fazem política no nosso país. Que tentam fazer. Eu não estou aqui a dizer... Fazer política é beneficiar a população. Eu não estou a dizer do partido A, B ou C, da generalidade. Porque nós também sabemos daqueles acordos debaixo da mesa. Conhecemos-vos, sabemos. Porque quando se fala aqui da acumulação de capitais, de recursos por expatriar, como é que esses indivíduos têm casas nas melhores cidades de Londres? Casas não, tem mansões, não, casas não, tem ilhas. Quer dizer, ilhas paradisíacas. Tem ilhas. Quer dizer, mas... Como é possível isso? E não consegue. Mas ainda assim, com essas ilhas, com todo esse dinheiro, vê que entre eles ainda lutam por causa do dinheiro da taxa do lixo. Mas essa da taxa do lixo nem no tempo colonial existia, sabia? Não, o angolano não pagava. O angolano não pagava nem para estudar. A questão, o imposto, por exemplo, em Portugal faz muito sentido, mas aqui não faz. Não. Estás a ver? Do ponto de vista econômico, é importante que as pessoas saibam que o Estado canaliza dinheiro, né? Capitaliza. Depois vai fazer a distribuição por todos aqueles que lhe prestam serviço. E depois precisa, outra vez, canalizar ou reaver esse dinheiro em pequenas percentagens. Por isso é que criam variadíssimos impostos, só para fazer aquilo que se chama o fundo de giro, né? O fundo com o qual você vai gerir o país. O que entrou tem que sair, tem que voltar. Nós não precisamos disso porque nós temos variadíssimos recursos para fazer dinheiro. Então nós não precisávamos de cobrar lixo, imposto de lixo, energia muito caro, não precisávamos. Existem, por exemplo... Não podia ser subvencionado pelo governo. Pelo governo é normal. Mas então, porque até o desporto não é subvencionado pelo governo. Os desportos podiam, ou seja, as equipas de futebol podiam se autossustentar naturalmente. É normal. Assim como o governo subvenciona as atividades da Polícia Nacional, das Forças Armadas, que são do tipo organismos que não produzem dinheiro, não produzem um retorno financeiro. E é normal. O governo subvenciona, elas têm que estar ali porque são necessárias. Uma para manter a ordem e outra para a defesa do país perante ameaças, quer internas, quer externas. Então, existem outros elementos que podiam ser subvencionados pelo Estado. É normal. Só que agora, o que é que acontece? Estamos a imitar alguns costumes de impostos da Europa sem analisarmos o historial. Estás a ver? Primeiro o historial, a realidade econômica e financeira e principalmente a questão dos minerais. Nós temos muito dinheiro. Nós podíamos fazer assim. O mineral X é para suprir as necessidades
da educação. O mineral Y é para suprir as necessidades dos sectores de saúde. Outro mineral é para isso e conseguiríamos... E este aqui é para nós todos gastarmos. Cada um ter um pouco. Terminando mesmo, Cota Miguel, terminando mesmo a minha opinião. Não, eu só queria dizer o seguinte. Este pouco também dá para dar $100 mil a um angolano, a cada angolano. Dá? Sim. Dava também. Mas Dava, se um único angolano, Sim. Desvia $500 milhões, nós nem sequer somos 100 milhões de habitantes. Já vês. Significa que este país, no final do ano, está em condições de, no mínimo, $1 como milhão bônus, né? no mínimo, todos, $500 milhão, De dólares. sim, todos os anos. Qual é o problema? Cada angolano. Sim. Não, mas Trabalham, não quero dizer que as pessoas não trabalham. No final do ano, qual é o saldo que o país teve das nossas receitas? X. Investimos aqui. O que é que temos de saldo? X. Deste saldo, as grandes empresas dão bônus aos seus trabalhadores. Por que o país não pode fazer isso com os seus cidadãos? Mas isso não significa que o Milonga, por receber isso, vai deixar de trabalhar. Tens a obrigação de continuar a trabalhar. Exato. Vais eventualmente investir em outras áreas, enfim. Mas para dar ao foro, nós não podemos continuar a ser pobres. Mas eu quero dizer ao Milonga que nós temos, eu não sei, não é a estatística dos votantes, dos eleitores, mas devo saber que somos 12 milhões de eleitores, cerca disso. Mas funcionalismo, nesse caso, as pessoas que trabalham nesse país não chegam a 1 milhão. Não chega. Não chegam a 1 milhão. O setor que mais emprega só tem 400 mil. Pois, hoje por isso eu vi 600, estive a ler 600 mil. Então subiu. Sim, deve ter subido. Para 600 mil pessoas, 600 mil trabalhadores, numa terra que tem 12 milhões de eleitores. Pois, e depois o que é que nos dão? Nos dão essas estradas aí que nem conseguem ter iluminação. Pagas a taxa. E o preço da taxa está sempre a subir. E, epá, você a trafegar pela via expressa, parece que tem um indivíduo que está a brincar com uma lanterna, porque em algum momento tem claridade, noutra não tem. A ideia até pode ser para brincar às escondidas, mas o espaço não é aceitável, os intervenientes também não convém. Exatamente. E o momento não é certo. Porque quando estamos na estrada queremos trafegar para chegar nos nossos destinos são e salvo, não é para nos brincar às escondidas. Então quem faz as estradas que devesse pelo menos ver a questão da iluminação. Eu acho que nós deveríamos ter melhores estradas se, por exemplo, antes de inaugurar ou no ato da confecção das estradas, o ente contratante, o fiscal e o empreiteiro passassem pelo teste do bafômetro. Que há coisa que não é de gente sóbria. É verdade. A coisa que não é de gente sóbria. Deixa-me te dizer algo, Milonga. Não, já quero terminar. Só para dizer algo, Milonga. Ok. Se fores lá onde vivo, vais ouvir o historial do senhor lá que andou nas estradas, andou a oferecer casas, carros, andou a oferecer casa e carros nos parentes e dinheiro. Eu sei disso. Dinheiro de quem? Dinheiro de todos os angolanos andou a canalizar para as suas amizades. Eu quero agradecer os meus analistas alternativos. Transformei em alternativo aqui o meu amigo Milonga. Ele gosto de ouvir, mas a verdade é que eu também tenho que agradecer a quem efetivamente está a assistir ou vai assistir mais tarde. Continuem connosco. Sempre vamos trazer, eu vou trazer os meus alternativos para analisarem, porque é com eles também que eu aprendo e vocês aprendem também com eles. Temos que dar-nos as mãos para cada um ouvir o outro, porque cada um só sabe o que sabe. O resto vem do nosso querido companheiro. E aqui nós fazemos exercício de cidadania, de modo a que nos sintamos angolanos e também partícipes deste país. Muito obrigado. Hasta la vista. Nível! Casa.